está por vir. Que você acredite no seu milagre. Que você acredite nas bênçãos de Deus. Meus amados, eu quero nesse dia trazer a quarta parte da palavra que estamos trazendo, salvação, o dom maior de Deus. Eu quero nesse dia relembrar que no primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre a fé. Nós entendemos que a fé é uma obra do Espírito Santo, gerado através da pregação da palavra de Deus. E essa fé, ela produz o arrependimento, que é o segundo passo da salvação, que o arrependimento é uma transformação interior na qual nós somos convencidos da justiça, do juízo e do pecado. E a terceira parte é exatamente o exterior, é a ação do Espírito Santo que reflete nas nossas atitudes e em tudo aquilo que nós vamos realizar através do nosso corpo, em todos os nossos sentidos. E eu quero trazer nesse dia a quarta parte dessa palavra, que é intitulada a santificação. Então, a santificação, ela é o quarto ponto dessa salvação poderosa de Jesus Cristo. E o que é santificação? Santificar significa separar. Separar de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é impuro. Para quê? Para viver uma vida de devoção a Deus e a sua palavra. Então, a santificação é exatamente a ação do Espírito Santo em nossas vidas, que vai nos capacitar a viver separado do pecado e se separar para uma vida abundante na presença de Deus. Então, quero trazer nesse dia algumas coisas importantes que nós precisamos saber. A primeira coisa importante que eu quero trazer aqui para cada um que está nos ouvindo é que a santificação é um processo progressivo na nossa vida, ou seja, enquanto nós vivemos, nós vamos ser santificados ou vamos nos procurar santificar na presença de Deus. A santificação, ela nos leva a uma vida de devoção a Deus, a uma vida de entrega a Deus. Não pode uma pessoa ser salva e viver uma vida santificada se ele não vive uma vida servindo a Deus. Esse serviço a Deus é o que a Bíblia fala, que nós somos mordomos de Deus, ou seja, nós cuidamos de tudo aquilo que é referente à vontade de Deus para a nossa vida. Então a nossa vida não é nossa, nós somos apenas trabalhadores de Deus, mordomos de Deus. Eu quero então trazer nessa noite algumas coisas importantes que vai nos levar a uma vida santificada. E eu quero trazer aqui alguns versículos importantes. Por que devemos nos santificar? A primeira coisa se encontra em Levítico capítulo 20, versículo 7, que diz a palavra de Deus: santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então essa é uma das maiores razões que nós temos para viver uma vida santificada, porque o nosso Deus é santo. Ou seja, a essência de Deus é santa. Deus é santo por natureza. Um dos atributos de Deus é que Deus é santo. E assim como Ele é santo, Ele exige que nós, os seus servos, também vivamos em santidade para agradá-lo, porque nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos de um Deus poderoso, Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. O próximo versículo está em 1 Tessalonicenses 4,3, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, se nós formos procurar uma razão para nos santificar, é porque esta é a vontade de Deus. Então surge uma pergunta nesse dia: como está a sua vida de santificação? Como está a nossa vida de santidade? A santidade, ela é algo que tem que fazer parte da nossa vida cotidiana em todos os momentos em que vivemos. 24 horas por dia, nós temos que viver separados para Deus. E mais um versículo aqui,
que surge a pergunta por que santificar, se encontra em Hebreus capítulo 12, né? Aí versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o escritor da Epístola Universal aos Hebreus fala de paz, não está falando simplesmente de um sentimento. Essa paz é o shalom de Deus, que é exatamente o poder salvador do Evangelho que age na nossa vida. O shalom de Deus, que representa a graça de Deus, a graça salvadora que se manifestou em nossa vida. Então, o escritor da Epístola aos Hebreus está falando simplesmente, ora, assim como a paz, que é a salvação, a graça de Deus, trazendo reconciliação com Deus, ela não pode faltar, a santificação também não pode faltar, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, nós observamos o porquê que nós precisamos viver uma vida santificada, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. E eu trago aqui uma passagem da palavra de Deus, que é exatamente de qual forma eu vou agir ou viver em santidade. Nós observamos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 23, ali fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é ali 9 qualidades, regida pelo amor, que é o dom maior, e que ali vai falar sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, né? A temperança, e assim por diante vai o fruto do Espírito. Essa santificação é exatamente a prática do fruto do Espírito Santo, em primeiro lugar, nas nossa vida. O que vai determinar que uma pessoa realmente ela está buscando a santificação não é propriamente a sua aparência, não é a forma que ela se mostra às pessoas. Ou seja, os bons costumes de muitas denominações, muitas vezes refletido nas vestes, na forma, na aparência da pessoa, ela não deixa de ser importante, porque cada denominação ela tem os seus bons costumes. Eu sou de uma igreja que ainda é quase tradicional, né? A Assembleia de Deus, ela já não é mais como era antigamente, mudou muita coisa em termos de bons costumes, trajes e assim por diante, mas eu sou de uma igreja tradicional. Mas a gente vai em um pensamento que somente o fato de eu estar vestido com um terno, gravata, ou estar vestido de calça comprida, ou uma veste vai me santificar propriamente, não. A veste, ela pode ser uma consequência de uma vida santificada, né? A veste, quando eu digo veste, uma veste decente, uma veste que não cause, né, nenhuma lascívia, nenhum sentimento mau em um homem ou uma mulher, nenhuma atração física, né? Então, uma veste decente é muito importante para nós que somos cristãos, porque a Bíblia diz que os bons costumes, eles devem ser guardados. Então, querido, mas isso em si não é a salvação. A salvação, o que é a salvação? É um conjunto de atitudes que eu vou ter com relação à palavra de Deus, que está inserida também em Gálatas capítulo 5, versículo 23, a prática do fruto do Espírito. Ei, como é que está a prática do amor na nossa vida? O amor que é o amor de Deus, o amor ágape. Como está a ação de Deus na minha vida, através do amor? Como é que a paz de Cristo ela está agindo no meu coração, no seu coração? A alegria da salvação, será que realmente eu estou vivendo a plenitude da alegria do Espírito Santo? Será que a benignidade de Deus ela está agindo na minha vida e eu estou manifestando isso nas pessoas que estão ao meu redor? A bondade de Deus, a temperança de Deus, que é ali o ápice, né,
a totalidade do fruto do Espírito, e assim também uma série de mandamentos que são inseridos na palavra de Deus pelo Espírito Santo, que inspirou os escritores, para que através dele nós possamos observar a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é o maior manual de fé e prática do cristão. Então nós temos que viver uma vida santificada como? Lendo a palavra de Deus. Nós somos santificados através da palavra de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados quando nós lemos a palavra, ouvimos a mensagem, ouvimos o estudo sistemático, a pregação do Evangelho, até um louvor que traz uma mensagem de Deus. Nós ali nos alimentamos e nós podemos tirar mensagem de morais para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral, aquilo que vai nos edificar. Então, querido, esse é o meio de nós nos santificarmos. Qual é a abrangência da santificação na nossa vida? Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo ele vai mostrar a ação da santidade na nossa vida. E ali ele diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Veja bem, santidade em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A santificação, ela envolve toda a área do nosso ser, ou seja, espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo nos mostra aqui a ação do Espírito Santo na vida de um cristão a partir do momento em que o seu espírito, o nosso espírito humano, ele passa a ter uma conexão, uma relação pessoal com o Deus Espírito, o Deus Espírito Santo. E quando isso acontece? A partir do momento em que eu entrego a minha vida para Cristo, o Espírito Santo ele começa a agir no meu espírito humano. E ele começa, então, a eu ter um relacionamento pessoal com ele. Veja que é muito importante para as nossas vidas. Nós vivemos uma vida abundante. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, disse que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, é através do Espírito. Por que a santificação começa pelo Espírito? Porque o Espírito, ele é considerado o homem interior. Porque a santidade não é somente uma atitude que eu mostro para as pessoas que estão ao meu redor. Tem muita gente querendo arrotar a santidade, algum pregador sabiamente falou, mas santidade não pode ser arrotada. Santidade, ela tem que ser expressada através do Espírito Santo que está dentro de você, que está dentro de nós. Então, se eu tiver intimidade, comunhão com o Espírito de Deus, a santificação, ela vai estar agindo na minha vida e também vai estar agindo na sua vida para a glória de Deus. A segunda coisa que a santificação age na alma do ser humano. Veja que através da alma, que é a fonte dos apetites e paixões, o salmista escreveu no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei perante a face do meu Deus? Ele estava com saudade da casa de Deus. Ele estava com saudade de cultuar a Deus, de ser uma pessoa íntima, ou mais íntima de Deus. Então a alma está clamando. A tua alma está clamando. E por que a alma clama? Pela santificação. A alma quer se saciar. A alma, ela quer saciar a sede que ela tem. Porque através da nossa alma, que esse corpo natural, ele pode, então, ser saciado também. E quando a alma, ela vai buscar na fonte que é Cristo, ela vai buscar a água viva, que Jesus falou ali para a mulher samaritana em João capítulo 4. Eu sou a água viva.
né? E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão os rios de água viva. Então a alma precisa ser saciada. E como é que ela vai ser? Através da santificação. Depois que nós aceitamos a Cristo, todos os dias nós temos que matar a sede da alma. E como é que essa alma vai ser saciada? A partir do momento que eu adoro a Deus, a partir do momento que eu santifico a minha vida, a partir do momento que eu entrego a minha alma a cada dia nas mãos de Deus e digo: Senhor, eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Amém? E o terceiro ponto que a santificação age, que é um ponto fundamental, é o corpo, espírito, alma e corpo. Veja que ele está em último lugar. Por quê? Porque a santificação é um processo que vai aumentando na nossa vida. Nós fomos santificados ontem. Hoje nós podemos ser mais santificados ainda. A cada dia que eu buscar mais a Deus, que eu me entregar mais a Deus e à vontade de Deus, a ação do Espírito Santo, ela vai crescer na minha vida e na sua vida. E como isso vai repercutir no meu corpo? A Bíblia diz que o vosso corpo não é para a prostituição, para o pecado, mas é para a santificação, ou seja, para a separação eterna de Deus. Eu quero trazer aqui um versículo no qual a revelação do Apocalipse, quando Jesus mesmo, Deus, revela para o apóstolo João na ilha de Patmos. E ele dá uma palavra que é fundamental para aqueles que se santificam. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, você lê na sua Bíblia. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem é santo e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, até o conselho da palavra de Deus para nós é exatamente esse. Versículo 12. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Ei, a salvação, ela se manifesta no seu maior, vamos dizer assim, é nas nossas atitudes. A forma que nós vamos falar, a forma que nós vamos expressar as nossas atitudes diante de todos aqueles que estão ao nosso redor, vai falar realmente o grau de santidade que nós estamos vivendo. Eu quero trazer uma pergunta para encerrar. Como é que está a prática da santificação na sua vida? Como o Espírito Santo está agindo na minha vida e as pessoas estão observando? Que nós possamos guardar essa palavra e que nós possamos voltar às primeiras obras, como Deus mesmo fala em Apocalipse. Volta ao anjo daquela igreja, volta às primeiras obras, volta às primeiras práticas, volta ao primeiro amor. Quando vivemos em um mundo que é um mundo dominado pelo pecado, um mundo que o certo se tornou errado e o errado ele se torna certo. Mas eu quero dizer que a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que se santificar até a volta dele, ou até o arrebatamento e a ressurreição do justo, realmente será salvo. Então fique com essa palavra. Vamos santificar nossa vida? Não vai ser o cargo da tua igreja, não vai ser propriamente a roupa que você veste, não vai ser propriamente a aparência exterior, porque a santificação não é uma ação artificial, é uma ação genuína, que tem uma essência do Espírito Santo na nossa vida. Fique com essa palavra. Eu quero orar por você, eu quero declarar uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Novas palavras, novas atitudes vão se refletir a partir de hoje, e as bênçãos de Deus com certeza estarão agindo na sua vida, no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te apresento cada um que está me ouvindo aqui, Pai. Cada pessoa que está assistindo essa palavra. Espírito Santo, age na nossa vida, age na vida dessa pessoa, que ela venha se santificar mais, que ela tenha esse cuidado com a sua salvação, porque a salvação é um dom de Deus, e a santificação é o requisito que nós precisamos, Pai. Assim eu profetizo uma vida de santidade,
que o pecado não domine a nossa vida, que o pecado não domine a vida dessa pessoa, mas que o Espírito de Deus e a santificação venham dominar as nossas vidas pelo poder do Evangelho, pelo poder da fé na Tua palavra, Pai. Assim eu declaro uma nova vida, eu declaro uma vida de santidade, uma vida de paz. Aonde tem santidade tem paz, aonde tem santidade tem alegria. Em nome de Jesus, recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Tenha uma ótima semana.